Eu pretendia trazer Bomba Pet por causa desse carinha. É que assim, ele é uma pessoa bastante ativa no meu canal. Muito, porém, esse cara aqui comentou. Se você não sabe quem é ele, aconselho a olhar. Disso eu pensei, bom, por que não trazer Crash, né? Crash Bandicoot. E o jogo já começa mostrando que o Crash, ele era uma pequena criatura que foi atingida por um raio modificador do New Cortex, né? A partir daqui começa o jogo, né? Ele captura tanto o Aku Aku quanto a Coco e joga um raio congelante que não pega no nosso querido protagonista, né? Só que aí na história do jogo ele mostra que aquele raio que ele usou no Crash era fraco. Ele aumenta a potência e joga em várias criaturas. A partir disso começa o nosso jogo, né? Com todas as criaturas atrás do Crash. Essa parte aqui tem algumas mecânicas iniciais, né? Tipo um tutorial. Mas até chegar aqui você já com certeza já deve ter metido a mão em tudo, né? Porque muita coisa desse jogo aqui no cenário é quebrável. E é bom você coletar esses orbezinhos azuis, porque são pontos de experiência, né? Então para você melhorar suas habilidades com ele, por exemplo, de combate, né? Do quadrado, é sempre bom você estar pegando esses orbezinhos azuis, né? Aqui você descobre que ele tem um pulo duplo, né? Aos poucos o jogo vai introduzindo as mecânicas para você. Tem algumas partes que não tem segredo, é só você sentar a mão em todo mundo, como essa parte aqui, né? E coletar tudo que tiver no cenário. Uma coisa que é estranha do Crash é que, tipo assim, ele começa dando tapa em todo mundo, né? Aquele girozinho padrão dele clássico não tem aqui. É uma habilidade desbloqueável. E nem é o primeiro nível. O primeiro nível é a sequência de quadrado, que ele dá tipo um chute. Ou seja, esse é o segundo nível de desbloqueio. Tem quem goste, tem quem não goste, né? Esse jogo é aquele tipo de jogo que você ama ou você odeia. Eu particularmente gosto porque causa nostalgia, né? Já que eu joguei isso aqui quando eu era criança. E olha que cenário lindo, hein? Tem quem não gosta porque assim, né? Mexeram muito na mecânica clássica do Crash, na aparência e tudo, na ambientação. Mas é um jogo que se fosse um jogo sem o título Crash Bandicoot seria sucesso. Porque assim, a jogabilidade é boa e tudo mais, a ambientação é boa, os gráficos são bem feitos também, tem muitos poucos bugs, então assim, é um jogo muito bem feito, né? Pelo menos vocês conseguem se divertir. Nesse jogo aqui tem como se fossem uns portais que você consegue meio que farmar orbes. Eu acho que aqui é inovação, porque pelo menos eu não me lembro desses cenários aqui no Play 1, né? Era só fase e tal. E aqui se baseia em algumas caixas, né? Algumas tem bomba e outras não. E aí você tem que tirar na sorte, né? Mas assim, pelo menos dá pra farmar bastante XP ali, né? Que são esses orbes azuis. Bom, pelo menos uma coisa que eu acho massa nesse jogo aqui é como eles usaram a câmera, né? Porque a câmera é fixa. Ainda mais que esse jogo aqui eu tô jogando no suporte da PSP, né? Ou seja, não tem um analógico, o segundo analógico. E aí eles tiveram que usar a câmera fixa, mas fizeram um bom trabalho. Nessa parte aqui eu errei o cálculo do pulo, acabei morrendo. Mas como aqui não tem o sistema de vida, né? Tipo hit kill, como nos Crash clássicos, então tem como você voltar de um checkpoint bem próximo, né? Bom, essa primeira fase aqui é bem fácil, né? É mais do mesmo. Então você vai sempre ver essas mesmas coisas, né? E você não começa com a defesa. Sua defesa aqui é o Aku Aku. E aí você tem que libertar ele para poder você usar ele como defesa, né? A defesa é o L. E aí depois que eu me perdi no tempo ali, né? Quebrando tudo que eu podia quebrar no cenário, né? Eu vasculhei, porque eu sou assim. Se eu ver coletáveis também, eu faço de tudo para pegar. Aí a partir disso eu fui, né? Atrás de liberar ele. Outra coisa também é que você tem um rolamento, né? Segurando o L para bloquear e movendo o analógico, você tem um rolamento. E aqui eu desbloqueei, como vocês puderam ver, o giro clássico do Crash, né? É uma pena que essa marca registrada dele, se você fizer por muito tempo, você fica tonto. Você conseguiu ver ali. E aqui meu primeiro titã. Apesar de que o Recycle, né, aquele rato mutante de gelo, esteja estampado em uma das capas desse jogo, o primeiro titã que você enfrenta não é ele. É esse porco espinho aqui, que eu acho que é primo do Recycle, né? Porque é a mesma... O bicho é igual, né? Só muda esses espinhos nas costas e a cor. E aí, em determinadas partes, você só pode passar com algumas habilidades, né? De determinados mutantes, e aí você tem que ir lá fazer, né? Eu lembro que o Recycle tem um espirro congelante, e aí tem algumas partes que você tem que congelar uns lagos, uns rios, sei lá. Eu só me lembro disso, né? Porque eu lembro que eu joguei mais ele no Mind Over Mutant. Esse aqui é o Crash of the Titans.
E como um bom hack and slash, né, tipo o God of War, a passagem só abre quando você derrota todos os inimigos, né? Lá vai você tem que, né, sentar a mão em todo mundo. Nesse carro tem que meter a garra, né? Porque você tá com um pouquinho. Essa parte final aqui, minha ambição falou mais alto e aí eu acabei morrendo, né? Sem querer querendo, você vai entender o porquê. É que nessa máquina de orbe aqui você tem que sacrificar o seu titã pra poder liberar ela, né? E aí eu fiz isso. Só que aí o Crash é muito fraco. E aí depois de derrotar umas hordas de minions e titãs, eu decidi, né? Decidi sacrificar meu titã ali, porém vinha mais uma horda de titãs. E nessa parte aqui eu não dei conta, né? Acabei indo de Vasco. Mas como nós é brasileiro e guerreiro, né? Não desisti, fui lá e refiz essa parte. E agora eu já não podia mais mexer naquela máquina de orbes. Essa parte você só passa com ele, porque esse pancadão só ele vai conseguir fazer, né? Então você vai ter que passar com o titã de qualquer forma. Até a próxima!